Olá pessoal, seja bem-vindo ao podcast Catalisadores. Esse que é o nosso espaço para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. E hoje nós chegamos num filósofo que eu admiro muito, um filósofo espanhol chamado José Ortega y Gasset. Eu fui introduzido a ele através desse livro aqui, um livro excelente, recomendo de todo o coração para você, A Rebelião das Massas, tá? Tem outros livros dele aqui, tem mais livros dele também lá em cima, na minha biblioteca, sobre a razão histórica. Um livro que eu li que me apaixonou, esse Meditações do Quixote. Meditações do Quixote é um livro excelente, recomendo demais. A Desumanização da Arte, tá? Lições de Metafísica, Ideias e Crenças, tá? Excelente livro. E eu tenho outro livro dele aqui que vale muito a pena, a questão de O Homem e os Outros. Mas um livro que me chamou muita atenção, eu acho que foi um livro para mim, de entender melhor a questão da filosofia, foi esse livro aqui, ó. É um livro para todo mundo que quer ser um estudante de filosofia, deveria ler O que é Filosofar. É quase que um manual mesmo para você aprender a filosofia de verdade, que não é essa, como você vai ver aí em muitos outros contextos universitários, é você falar um monte de coisa para ninguém e abstração que não faz sentido. Ao contrário disso, que é a busca pela verdade, e um compromisso direto com a realidade. José Ortega y Gasset nasceu ali em 1883 e morreu em 1955, um filósofo espanhol de notável elegância literária, uma densidade analítica que quando você vai ler, principalmente esse livro que eu falei para você aqui, da Rebelião das Massas, quando você vai ler, é uma densidade analítica, ocupa um espaço singular na crítica à modernidade, o que ele fala, principalmente o subproduto ao que ele denomina de revolta das massas, rebelião das massas. A sua principal tese é de que a civilização ocidental entrou em decadência ao perder o seu vínculo com as elites espirituais e intelectuais, substituindo a liderança inspiradora pela uniformização das vontades medíocres da maioria. E isso é muito, muito interessante, Há muitos autores, mesmo no Brasil, que falam que o Brasil precisaria de uma nova elite intelectual, porque a elite que está é uma droga, As pessoas que estão na academia literária brasileira, basicamente, estão ali por conluios, mas não por uma capacidade de trazer ao país, reimaginar seu imaginário literário, ou mesmo a uma crítica que pode ser feita para levar o país a um novo patamar. Isso é o que muitas pessoas dizem, tá? Então, à primeira vista, há muito de afinidade entre a crítica de Ortega e as preocupações adventistas sobre secularização, Aí uma perda de identidade e banalização da verdade. No entanto, ao nós aprofundarmos a sua filosofia, emergem também, ao meu ver, tensões claras entre a sua visão, que é um pouco elitista, tá? De ordem social, e o modelo bíblico de liderança baseado em serviço, revelação e vocação profética. Obviamente que eu estou fazendo aqui intersecções com o sistema de governo da Igreja Adventista e com a ordem como um elemento eclesiástico. Quando você vai fazer as análises de Ortega y Gasset dentro do campo social político convencional, é realmente poderoso, Mas como eu estou fazendo isso dentro de um contexto que estamos falando de liderança bíblica baseada em serviço, revelação e vocação profética, por favor, entenda o pressuposto básico dessa série. Nós estamos falando de sistema de governo da Igreja Adventista e trabalhando o elemento subjacente, que é o elemento da ordem. Então, nesse episódio, a gente vai explorar criticamente o pensamento de Ortega y Gasset, identificando seus pontos de intersecção com o ideal adventista de governo eclesiástico, mas também as ameaças que representam essa ordem, a ordem espiritual da igreja, a ordem doutrinária e administrativa da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O primeiro elemento aqui é fundamentado no livro que eu mais me concentrei, que é A Rebelião das Massas, Essa questão da crise da autoridade espiritual. Um dos diagnósticos mais célebres de Ortega y Gasset está nessa sua obra aqui, A Rebelião das Massas, onde ele denuncia a ascensão do homem-massa como símbolo de um novo tipo de sociedade, que é completamente nivelada, muito ruidosa, autorreferente, anti-intelectual. Você não pode falar nada. Tá muito difícil. Não, isso aí não chega lá na prática. Isso aí não chega na base e tal.
de fato, uma sociedade bem nivelada, ruidosa, né, anti-intelectual, e para Ortega, a massa é composta por indivíduos que, embora numericamente dominantes, não se sentem aí obrigados a seguir modelos de excelência, nem reconhecem a legitimidade de lideranças superiores. Então, ela representa, portanto, a derrocada da autoridade simbólica e da hierarquia funcional. E o ponto de intersecção aqui é muito útil, porque essa crítica coincide com a preocupação da Igreja Adventista com a diluição da autoridade pastoral, né, a indiferença doutrinária da parte das novas gerações e o surgimento de movimentos internos que rejeitam o papel dos órgãos representativos da Igreja. E em tempos de hiperconectividade e democratização da opinião, muitos membros se julgam autônomos em relação ao corpo de doutrinas, aos votos eclesiásticos e às decisões colegiadas. E a crítica teológica que a gente pode fazer aqui envolve a solução de Ortega y Gasset, né? Porque ele clama por um retorno das elites intelectuais, né? E aí ele fala dessa liderança aristocrática da cultura e, ao meu ver, isso está em dissonância com o modelo bíblico de liderança espiritual. Embora possa estar em consonância com o contexto social político normal, em termos de questões eclesiásticas, né? Isso está em completa dissonância com o modelo bíblico de liderança espiritual. O chamado adventista não se dirige à formação de uma casta intelectual, irmãos, mas à capacitação de todos os santos sob a direção do Espírito Santo. A autoridade espiritual não é resultado de sofisticação cultural, mas de unção profética. A verdadeira liderança, como ensinada por Cristo, é serviço. E nesse ponto, a gente entende melhor o elitismo intelectual e a vocação profética, porque para Ortega y Gasset, a missão das elites é assumir o peso da civilização. E é interessante como muitos autores, principalmente no contexto agora brasileiro, falam sobre isso, que o Brasil precisa de uma nova elite que carregue o peso de uma civilização que seja mais excelente. E na visão de Ortega y Gasset, eles seriam os melhores, não apenas em capacidade técnica, mas em visão e sensibilidade histórica. E o declínio começa, segundo ele, quando esses grupos abandonam a sua missão ou são impedidos de exercê-la pelas pressões igualitárias da massa. O ponto positivo com a Igreja Adventista é que a Igreja também reconhece que o exercício da liderança espiritual exige maturidade, exige preparo teológico e formação moral. O sistema de nomeações e eleições busca identificar aqueles que demonstram sabedoria, fé e integridade, evitando o populismo ou mera representatividade eclesiástica. No entanto, o limite teológico que a gente vê aqui, e ao fazer da excelência cultural o critério principal da liderança, Ortega ele desconsidera a lógica da eleição divina. Na Bíblia, Deus frequentemente chama os que não são. Deus vai exaltar a graça sobre o mérito, pessoal. O modelo adventista de liderança é baseado no dom e não na genealogia intelectual. A autoridade ela vem da fidelidade à revelação, não do status educacional. Assim, pessoal, Ortega ele falha ao não distinguir entre vocação e competência técnica, entre eleição espiritual e destaque social. E é interessante, eu sei que Ortega não vai fazer essa reflexão diretamente no campo religioso, mas eu estou fazendo aqui para que você entenda nas leituras que você tiver dele, que você entenda essa intersecção, que você não pode aplicar isso aqui cegamente, criar uma elite intelectual dentro da igreja. Por quê? Porque senão você pode correr o risco de entrar na crise da tradição e o papel da memória profética. Ortega ele diagnostica a modernidade como uma ruptura com o passado. O homem massa é aquele que vive apenas no presente, sem reverência pela herança cultural ou pela tradição. A memória se torna um fardo e a novidade é um fetiche. E isso gera uma cultura de superficialidade e improvisação o tempo todo. E o ponto de convergência com a Igreja Adventista aqui é real, porque a Igreja Adventista é uma comunidade profundamente ligada à memória profética. O seu calendário litúrgico, sua teologia escatológica, sua doutrina do remanescente e sua interpretação histórica das profecias formam um tecido identitário orientado pela tradição bíblica. O desprezo pelo passado, como aponta Ortega, é um caminho certo para a decadência espiritual. Mas é necessário, todavia, fazer uma crítica aqui.
porque Ortega ele entende essa tradição como um patrimônio filosófico e cultural elitizado. Para ele, a missão é conservar a herança civilizacional dos grandes pensadores. Para a igreja, ao contrário, a tradição é viva, ela é revelada e ela é escatológica. Ela não se trata apenas de conservar monumentos culturais, mas de transmitir o depósito da fé. O risco de Ortega é transformar a fé em erudição, a profecia em filosofia e o discipulado em acatamento passivo à elite ilustrada. E é nesse ponto que a gente precisa entender a educação e formação da liderança, né? Entender Ortega e a pedagogia da vocação, porque Ortega ele valorizava imensamente a educação como processo de formação das elites conscientes. A sua crítica à universidade moderna, transformada em fábrica de diplomas, né, como ele diz, ecoa preocupações semelhantes também às da Igreja Adventista quanto à superficialidade espiritual de certos programas educacionais religiosos. E a contribuição de Ortega aqui é clara, né? Eu vejo muito, quando leio Ortega y Gasset, muitas das críticas que o Olavo de Carvalho fazia, tá? Aliás, o Olavo de Carvalho cita bastante o José Ortega y Gasset. Mas a linha parece muito semelhante aqui, quando está relacionando essa ideia de que a gente tem que buscar uma formação de uma elite consciente, porque a elite intelectual que está posta não serve para nada, né? Mas para emburrecer as pessoas do que elevar um padrão de consciência muito mais elevado. É interessante porque a contribuição relevante que você pode trazer dele é que essa ênfase de Ortega na formação profunda, na consciência de missão e na responsabilidade histórica é muito útil ao pensamento adventista. As instituições de ensino da Igreja Adventista elas devem formar líderes com clareza doutrinária, com sensibilidade escatológica, com firmeza ética, não apenas administradores de estrutura ou técnica de religião. Por outro lado, a crítica bíblica eclesiológica aqui chama a atenção porque Ortega ele confia na cultura como redenção. Para ele, educar é salvar. Só que no Adventismo, educar é conduzir à revelação. A pedagogia da igreja não visa formar elites sociais, mas discípulos missionários. Assim, embora o pensamento de Ortega sirva como alerta contra o nivelamento pedagógico, a sua fé excessiva na cultura como caminho de salvação é incompatível com a teologia do Evangelho eterno. Faz sentido? Então, é nesse sentido que a gente precisa também entender o Estado, a ordem e a organização eclesiástica, porque Ortega também desenvolve uma crítica ao crescimento do Estado técnico e burocrático, que vai, de certa maneira, absorver todas as esferas da vida humana e as transforma em sistema de controle. Para ele, esse fenômeno é fruto da apatia da massa. Tá? Para ele, isso é fruto da apatia da massa que abdica da liberdade e entrega-se à tutela estatal. E isso tem um paralelo também com a organização da igreja, porque a estrutura da igreja adventista ela é representativa, ela é colegiada, ela é descentralizada. E os seus múltiplos níveis, aí, desde a igreja local até a associação geral, refletem um modelo de governo que procura equilibrar autoridade, representatividade e também fidelidade profética. Nesse sentido, a crítica de Ortega à centralização excessiva é muito pertinente, né? O poder ele deve ser distribuído e sempre orientado à missão. A advertência necessária que a gente traz aqui, né, que é um risco, é que Ortega não reconhece o papel da submissão voluntária à autoridade espiritual revelada. Para ele, todo governo tende ao abuso. E para a teologia adventista, a autoridade da igreja, quando fiel às escrituras e ao espírito da profecia, ela é legítima e ela é necessária. A rejeição sistemática à liderança eclesial, muitas vezes inspiradas em ideias semelhantes às de Ortega, pode levar ao individualismo espiritual, ao meu ver também à fragmentação doutrinária e ao colapso organizacional. E é nesse sentido que a gente precisa encontrar um elemento que o Ortega trabalha bastante aqui, que é a questão da vida nobre, né? Um chamado também que eu vejo que é muito útil para a igreja adventista. Ortega ele acreditava que a vida só tem sentido quando se responde a um chamado que transcende o indivíduo. Poxa, isso é belíssimo. Ele denomina isso de vida nobre. E isso significa viver segundo um projeto que nos excede, tá? Um projeto que vai além de nós. Nós estamos pensando no legado que nós vamos deixar. E esse ideal, ele se aproxima à vocação cristã e convida o crente a negar-se a si mesmo e seguir a Cristo.
Isso tem uma convergência poderosa e útil para a igreja adventista, porque a liderança da igreja ela precisa ser, antes de tudo, um serviço vocacional. Os líderes são chamados a viver em função de um ideal, pessoal. E muita gente fala assim, Alex, você fala muito do ideal, mas se a gente não viver do ideal, vai viver do quê? Nós vamos ser pragmáticos. Nós vamos viver sobre uma lógica muito rasteira, porque os líderes são chamados, sim, a viver em função de um ideal. E esse ideal é muito claro nas Escrituras. É a proclamação das 3 mensagens angélicas, é a preparação de um povo para o encontro com Deus, é a defesa da verdade em um tempo de confusão moral e espiritual. Mas, ao mesmo tempo, a distinção aqui também é decisiva, porque para Ortega, esse ideal é construído culturalmente. Para a igreja, ele é revelado escatologicamente. A vida nobre é, no adventismo, submissão à palavra e não construção filosófica de excelência. A espiritualidade adventista não é um projeto estético ou heróico, mas é um chamado à santidade, humildade e também à missão. Então você vai ver aqui, ao trabalhar os elementos de José Ortega y Gasset, o risco da secularização da esperança. Ortega é, no fundo, pessoal, um pensador da imanência. Isso é fato. Ou seja, todas as reflexões que eu tenho feito aqui, da maior parte desses filósofos, eles vão encontrar problema exatamente nesse ponto. E isso vai descaracterizar a escatologia. Tirou a escatologia da equação do adventismo, você acabou com a igreja. Você acabou com a identidade da igreja. Por isso que eu tenho feito essas intersecções, para você não cair nessa imanência de que muitos desses autores têm como base. Embora reconheça a transcendência como um horizonte necessário à cultura, a Ortega y Gasset, nunca confere à revelação divina um estatuto ontológico absoluto. A esperança para ele está na renovação da elite pensante, né? Na reeducação da massa e na reconstrução civilizacional. E o perigo escatológico aqui é claro, porque tal postura esvazia a esperança adventista do seu conteúdo profético. Porque para o adventismo, o clímax da história humana não será a reconfiguração cultural, mas a intervenção escatológica de Deus. A liderança da igreja deve manter viva essa esperança e resistir a toda a filosofia que reduz os projetos humanos de aperfeiçoamento social. Eu quero chegar à conclusão desse episódio falando um pouco entre a elite e o remanescente, entre o discernimento e fidelidade, porque José Ortega y Gasset, ele oferece contribuições valiosas ao diagnosticar os perigos do igualitarismo, né? Esse igualitarismo banal, dessa superficialidade cultural e também da dissolução da autoridade. A sua defesa de uma liderança consciente, educada e comprometida com os valores transcendentais pode inspirar aspectos de formação de líderes na igreja adventista. Contudo, a sua filosofia carrega elementos que colidem frontalmente com a teologia bíblica da ordem e da missão. Seu elitismo intelectual ignora a eleição divina, a sua fé na cultura obscurece a centralidade da revelação e a sua crítica à massa não reconhece o valor redentor do povo comum chamado por Deus, e a sua esperança imanentista dissolve a urgência escatológica. Por isso, o pensamento de Ortega ele deve ser lido com muito discernimento. Tá bom? Muito discernimento. Eu só fui ler Ortega bem depois desses meus exercícios com outros livros aí, principalmente iniciando com os clássicos. E tem alguns autores que você não pode ler logo de imediato, né? Por exemplo, o Mário Ferreira dos Santos, que é um grande filósofo brasileiro completamente desconhecido. Por quê? Porque ele está em outro patamar, né? Ele está em outro patamar, um patamar de um nível absurdo. E esses autores no Brasil principalmente são esquecidos, né? São esquecidos, enfim. Então, eu digo isso para você não embarcar diretamente, muitas vezes, em autores como José Ortega y Gasset, sem discernimento. A igreja, ela precisa formar líderes preparados, sim, mas líderes que vivam pela fé, que amem a verdade revelada, que sirvam com humildade e que conduzam o povo com firmeza profética rumo ao reino eterno. E a verdadeira ordem da igreja nasce do trono de Deus, passa pela cruz de Cristo e culmina no retorno do Senhor. E é diante dessa verdade que todo elitismo se curva, pessoal. Toda filosofia se cala e toda liderança só é legítima se for serva de todos. Amém? Bem, eu espero você no próximo episódio. Um grande abraço e até lá.